Oi, galera! Meu nome é Fernanda e hoje eu vou falar um pouco sobre a história da biogeografia no Brasil, entre o século XVI e o século XX. Eu fiz esse trabalho junto com o André, o Gabriel e o Thomas. Bom, antes de falar sobre a história da biogeografia, eu vou falar um pouco sobre o que é a biogeografia. A biogeografia é o campo da ciência que estuda a distribuição dos organismos no espaço e no tempo, e não apenas a distribuição, mas também a origem das atuais distribuições. Bom, vou começar esse relato lá no século XVI, que foi quando os europeus chegaram no território brasileiro. Quando eles chegaram, aconteceu o primeiro registro escrito do território brasileiro e da nossa natureza. Na carta que Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, ele falou um pouco sobre a nossa natureza, como por exemplo nesse trechinho aqui, onde ele fala sobre os arvoredos e sobre as aves que o Brasil tem. Não é um registro muito detalhado, mas é o primeiro registro e por isso ele é bastante importante. Com isso, mais europeus começaram a chegar no Brasil e estudar a nossa natureza. Um dos primeiros deles foi Hans Staden. Hans Staden era um marinheiro alemão e ele veio para cá e fez relatos da nossa natureza e da nossa biota. Mas esses relatos eles eram tanto quanto sensacionalistas e não muito fiéis à realidade. Como a gente pode ver nesse desenho super esquisito de um tatu, que não parece nem um pouco um tatu. Além disso, outros dois europeus importantes nesse começo da história da biogeografia foram André Tevet e o Jean Delery. Eles também fizeram relatos da nossa biota, como por exemplo do tucano, mas mais uma vez não eram relatos muito fiéis à realidade. Agora vamos passar para o século XVII. No século XVII, os holandeses invadiram o nordeste do Brasil e lá estabeleceram a Nova Holanda. O príncipe da Nova Holanda, Maurício de Nassau, tinha um interesse por um relato mais realista da natureza brasileira, e por esse motivo ele financiou o Jorge Magrave, um naturalista, para que ele descrevesse a flora e a fauna do Brasil. Ele fez relatos muito interessantes, inclusive com belas ilustrações, que publicou nesse livro chamado Historia Naturalis Brasiliae. Agora vamos falar do século XVIII. No século XVIII, houve a expansão da colonização no interior do Brasil em busca de minérios. Além disso, a rainha Maria I de Portugal tinha um interesse na natureza brasileira porque ela era motivada por ideais iluministas. Assim, ela financiou essa viagem filosófica do Alexandre Rodrigues Ferreira. O Alexandre Rodrigues Ferreira, ele foi um naturalista brasileiro e, acompanhado de artistas, ele foi até o Pará, onde ele registrou muitas espécies amazônicas. Os artistas fizeram essas belas ilustrações e o interessante é que nesse momento, realmente havia um rigor maior na descrição dessas espécies. Então, não apenas as espécies eram descritas, mas elas também eram situadas no espaço. E assim, isso acabou sendo algo muito importante para a biogeografia, porque a gente tinha o registro das espécies e a localização delas. Agora, vamos pular para o século XIX. Com as invasões napoleônicas, a capital do Reino de Portugal foi transferida para o Rio de Janeiro. E então a família real ela veio para o Brasil e houve a abertura dos portos, o que promoveu um maior desenvolvimento do nosso país. Além disso, perto da independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro se casou com a Maria Leopoldina. A Maria Leopoldina ela era austríaca e quando ela veio para se casar com Dom Pedro, ela trouxe com ela alguns naturalistas para descreverem o território brasileiro. Essa foi a chamada Missão Austríaca, formada por 4 expedições, e uma das expedições foi feita pelo Spix e pelo Márcio, os 2 importantes naturalistas da Áustria. Eles percorreram toda essa área, indo desde o sudeste do Brasil, passando pelo nordeste até a Amazônia, brasileira e não brasileira, e coletaram e descreveram milhares de espécies, percorrendo mais de 10.000 quilômetros.
eles foram muito importantes para a biogeografia, porque devido a essa expedição, a esse trabalho, a gente teve o registro de várias espécies e onde elas ocorriam. Bom, a gente não pode deixar de falar sobre esses dois grandes naturalistas, o Darwin e o Wallace. Ambos foram muito importantes para o desenvolvimento da teoria da evolução e eles vieram para o Brasil. O Darwin veio para o Brasil e ficou principalmente no Rio de Janeiro, onde ele coletou e descreveu algumas espécies. Mas para a biogeografia, o Wallace teve uma importância fundamental. Ele passou um bom tempo aqui e explorou não apenas a distribuição de animais e plantas, como ele também chegou a pensar sobre o porquê dessa distribuição. Ele chegou a realizar expedições no Amazonas e ele percebeu que nos grandes rios amazônicos, a fauna de um lado do rio era muito diferente da fauna do outro lado do rio. Bom, hoje a gente sabe que os rios eles são importantes barreiras geográficas que vão impedir o fluxo gênico entre uma população de um lado do rio e a população do outro lado do rio, o que leva à especiação de um lado e do outro lado, o que leva a essa fauna bastante diferente de ambos os lados. E por esse motivo, ele foi extremamente importante para o desenvolvimento da biogeografia. Bom, agora vamos passar para o século XX. Em primeiro lugar, no século XX, o Brasil era uma república. Além disso, devido aos impactos da Revolução Industrial que aconteceu no século XIX, houve um maior desenvolvimento da tecnologia e da ciência no século XX. Bom, nessa época também houve a ascensão de alguns museus, como o atual Museu de Zoologia da USP, o Museu Nacional do Rio de Janeiro e o Museu Guild, lá no Pará. Vamos começar falando sobre o Hermann e o Rodolfo von Wring. Eles eram pai e filhos, E o primeiro deles, o pai, ele trabalhou para o Museu Nacional do Rio de Janeiro e o filho para o Museu de Zoologia da USP. Eles foram importantes porque registraram várias espécies e a sua distribuição e escreveram estes livros, As Aves do Brasil e o Dicionário dos Animais do Brasil. Agora vamos falar um pouco sobre Emilie Snettlag. A Emilie era uma alemã que se formou em Ciências Naturais lá na Alemanha como uma das primeiras mulheres formadas em Ciências Naturais, e ela veio aqui para o Brasil para trabalhar como assistente no Museu Guild. Bom, ela fez diversas expedições na Amazônia, como por exemplo a expedição Xingu-Tapajós, e ela coletou e descreveu várias e várias espécies. E o mais interessante é que ela realmente era uma mulher nesse contexto onde a ciência geralmente era feita por homens. Bom, nesse contexto, ela também escreveu o Catálogo das Aves Amazônicas, um livro que é citado até hoje. E agora, vamos falar um pouco sobre o Aziz Absaber e o Paulo Emílio Vanzolini, que são duas figuras muito importantes para a biogeografia e um pouco mais recentes. O Aziz Absaber, ele foi muito importante porque foi ele quem elaborou o conceito dos domínios morfoclimáticos, baseados no relevo, na hidrografia, no solo, no clima e na vegetação desses domínios. Os domínios eles foram essenciais para o desenvolvimento da biogeografia no Brasil. Bom, Vanzolini, ele era um grande zoólogo e também um grande sambista, e ele ressaltou a importância da teoria dos refúgios para a distribuição das espécies na Amazônia. Ele também fez uma recapitulação histórica de antigos trabalhos de naturalistas, o que nos permitiu fazer esse trabalho. Bom, aqui nós temos, a nossa linha do tempo formada, mas saibam que agora no século XX o campo da biogeografia anda se expandindo cada vez mais e temos ainda mais pistas sobre a origem da distribuição das espécies brasileiras. Essas são as nossas referências, os livros e os artigos científicos. E muito obrigada, espero que tenham gostado.